Oi, gente. Se você ficou sem entender esse episódio, é porque a Carla Zambelli criticou o fundo eleitoral, mas votou a favor da expansão do investimento do fundo eleitoral. Essa hipocrisia da Carla Zambelli foi detonada nas redes pela direita liberal. Inclusive, a direita bolsonarista votou em peso a favor do aumento do fundo eleitoral, quando o Bolsonaro tinha, no passado, dito que era contra o fundo eleitoral e tal. Isso vocês percebem que esse pessoal é muito de ocasião, não é? E esse vídeo me dá a oportunidade de discutir a questão do financiamento das campanhas eleitorais, que é um tema muito importante para mim. Né? O fundo eleitoral passou de 2 bilhões para 5,7 bilhões, quase 6 bilhões de reais, né? Enquanto a Seguridade Social sofreu cortes milionários. Né? A Carla Zambelli afirmou que é contra a proposta, mas tinha votado a favor. E aí o pessoal criou memes, né? A mentirosa, acredite em mim, né? Aqui fala do déficit de 170 bilhões para o orçamento fiscal de seguridade social da União. Depois da aprovação, a parlamentar disse que a Câmara dos Deputados havia aprovado o inassentável fundão eleitoral e que a população não merece esse escárnio. Ou seja, ela votou a favor, mas ficou falando mal do que foi aprovado. Né? Aí o povo começou a detonar ela. O deputado estadual Arthur Duval disse que quanta falsidade, você votou a favor. E ela tentou se justificar, dizendo que pegaram um print da votação da lei de diretrizes orçamentárias e sair mentindo. Olha, isso é votação do fundão. Fulano votou a favor do fundão. É fácil, difícil é contar a verdade, que nós apoiamos o destaque do novo para retirar do texto o fundão de 6 bi. Mas aí é o grande problema desse negócio de destaque, né? Você vota a favor de um destaque, mas você vota a favor daquele projeto, enfim, o seu voto acaba com. Se o destaque não é mantido, o seu voto é a favor daquele projeto, né? E aí ela continuou sendo detonada nas redes, né? O Rubinho Nunes aqui esculhambando com ela, aí ela tentando se defender e justificar, dizendo que sempre foi contra dinheiro público em campanha e tal. É engraçado que esse pessoal é contra dinheiro público em campanha e se esquece que a corrupção no Brasil ela se dá especialmente por causa do dinheiro privado na campanha. Vou explicar. Quando as grandes empresas, através de seus executivos e bilionários, financiam campanhas de políticos, eles não fazem isso da bondade do coração deles. Ah, eles são tão bonzinhos com certos políticos, né? Eles gostam. Não. Eles fazem isso como um investimento para conseguir favorecimentos depois. Aliás, os casos recentes de corrupção envolvendo empresas e empresários mostram essa relação promíscua, que é permanente, não é de agora, da história do Brasil. Os escândalos de corrupção, desde que Brasil é Brasil, desde a Brasil República, que antes mesmo da Constituição Cidadã, muito antes da Constituição Cidadã, em geral, tinham empresas e relação promíscua entre empresários e políticos. E o financiamento de campanha é um dos elementos que constrói isso. Né? Então, esse pessoal fica falando contra o financiamento público, mas apoia um financiamento privado que favorece a corrupção, que favorece justamente a corrupção. Né? Essa é uma das maiores hipocrisias desse pessoal, que em geral não é apontada, dificilmente será apontada pela direita liberal. E qual seria a solução disso? Como é que nós podemos caminhar para solucionar esse problema do financiamento de campanha? Bem, uma das ideias que eu particularmente gosto é a ideia do fundo eleitoral, em vez de ser dado a partidos e aos políticos, né, dessa forma como é feita aí, eu prefiro a ideia que foi proposta, por exemplo, pelo Andrew Yang lá nos Estados Unidos, uma pessoa, inclusive, que eu tenho divergências em várias questões, mas nessa questão em particular eu gosto. E aqui no Brasil seria basicamente o seguinte: todo brasileiro, todo cidadão brasileiro teria direito a R$ 100, por exemplo, por ciclo eleitoral. Ele teria uma conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no CPF dele, seria avisado. Essa conta seria apenas
iria para um aplicativo e tal. Seria apenas para ele decidir para onde esse dinheiro, esses R$ 100 que o governo ia dar para ele, iria em que campanha de político. Ele não poderia sacar esse dinheiro, ele não poderia usar esse dinheiro para outra coisa, ele apenas poderia alocar esse dinheiro em um político, em um partido político, e ele saberia, teria um histórico de para que partidos ele alocou, e esse aplicativo poderia, por exemplo, indicar como é que esses políticos estão votando, né? Tem um histórico ali dos votos no aplicativo para ele acompanhar os políticos que ele ajudou a financiar, se ele concorda ou não concorda com os votos, porque aí na próxima eleição não só ele poderia mudar de voto, mas ele poderia modificar também o financiamento, né? Eu sei que nem todos os brasileiros têm acesso a aplicativos, mas você poderia colocar disponível nos bancos e tentar bancarizar mais, ter mais presença bancária junto à população. Nós vimos com o auxílio emergencial que você consegue acessar muitos, milhões de brasileiros assim. Então você poderia, sendo sombra de dúvida. E por que seria mais justo? Porque aí as pessoas seriam os brasileiros, os cidadãos brasileiros que iriam definir para onde o dinheiro vai. E aí partidos que têm apoio popular poderiam ter grande arrecadação dessa forma, que tem muita dificuldade de arrecadar em termos de ter pessoas muito endinheiradas para doar. Pessoas muito ricas não vão doar para partidos de esquerda que querem aumentar os impostos sobre as pessoas muito ricas para diminuir os impostos sobre o consumo. Percebam como um sistema de financiamento de campanha em que os ricos têm muito poder é um financiamento de campanha que favorece o interesse dos ricos. Se você proibisse todo tipo de autofinanciamento, eu sou contra o autofinanciamento de campanha, e você proibisse qualquer doação que fosse maior do que 1/3 do salário mínimo, e você proibisse também as doações empresariais, e você financiasse a campanha basicamente por essas pequenas doações que cada brasileiro iria fazer com dinheiro que seria dado a ele a cada ciclo eleitoral apenas para fazer isso, você reduziria muito o dinheiro do lobby. Né? É isso que seria, de fato, uma solução. Né? Não o que esse pessoal da direita defende de ampliar o financiamento privado. Eles defendem isso, em parte, porque isso favorece eles. Eles representam os interesses do grande empresariado, eles representam os interesses das grandes corporações. É lógico que eles querem liberar todo tipo de financiamento privado e querem proibir o financiamento público. Mas vamos ser sinceros, o financiamento público, nos moldes que ele é hoje, ele favorece oligarquias partidárias. Nós temos que criar um financiamento mais democrático que permita que partidos emergentes possam convencer a população a doar o dinheiro para eles e possam, assim, ascender. Eu particularmente gosto muito dessa ideia de todo cidadão brasileiro ter 50, 100 reais por cada ciclo eleitoral. Então, por exemplo, ano que vem, para a eleição, todos os brasileiros de mais de 18 anos ou de mais de 16 anos que têm o título de eleitor, você poderia utilizar inclusive o título de eleitor. O seu título de eleitor, o seu número do título garantiria para você um cadastro para você receber esse dinheiro que você poderia alocar no partido político e no político que você deseja. E aí teria um histórico que você teria acesso desses políticos, para você decidir se ele merece que você continue apoiando ele. Me parece uma ideia muito boa. Né? Agora, a briga da direita liberal e da direita bolsonarista, e a direita liberal expondo a hipocrisia e as mentiras da direita bolsonarista, é especialmente deliciosa. Não é? Eu ainda acho que eles vão brigar bastante. Vai ter muitas brigas, né? Inclusive porque a direita bolsonarista claramente faz o que faz para encontrar para os seus fins. Né? Eles realmente não são movidos por princípios. Tem um pessoal da direita liberal, não todos, obviamente, mas tem uma parte que de fato acreditam no que falam. Então, na minha opinião, errados. Defendem os interesses das grandes corporações e do empresariado, alguns sabem disso, outros se iludem e acreditam de fato na ideologia, né? A mão invisível do mercado e
todas essas coisas, né? Tem alguns da direita liberal que são ingênuos a esse ponto. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto, e o assunto do financiamento de campanha é um assunto muito importante. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.